enviado um plano de paz à Rússia? Não, não foi enviado um plano de paz para a Rússia, foi mostrada à Rússia a nossa disposição, a Rússia e o mundo, aliás, a nossa disposição de conversar. Nós conversamos sobre isso com os alemães, o presidente com o Scholz, o presidente conversou com o Macron, conversou com o Biden, são conversas diferentes. Nós conversaremos também, certamente, com a China, quando o presidente estiver na China, e conversaremos com a Rússia do modo que for adequado, e conversaremos com o Zelensky também, porque para conversar. Quer dizer, o plano, na realidade, quando fala no plano de paz, é essa ideia da inclusão de mais países para discutir as questões. Não é nenhum plano específico dizendo faz isso, deixa tal fronteira em tal dia, nada desse tipo, ou devolve a soberania de A ao de B, nada disso existe nesse momento. O plano é, sobretudo, de conversar sobre a paz e de dizer há uma alternativa para essa ideia de levar a guerra às últimas consequências. Porque quando se fala de uma vitória sobre a Rússia, eu volto a dizer, é um país muito grande, não vai ser. É um país que já resistiu ao Hitler, que resistiu ao Napoleão, não estou entrando no mérito do caso, nem comparando com esse caso da Ucrânia do ponto de vista do mérito, mas estou comparando do ponto de vista da realidade prática. Né? Por exemplo, recentemente houve uma ideia não de ter até submarinos para que a Rússia, a frota da Rússia no Mar Negro fosse, enfim, extinta ou impedida de agir. Isso para a Rússia é absolutamente vital. Todo mundo conhece as guerras do século XVIII, século XIX, a famosa Guerra da Crimeia, ficou a Rússia de um lado e do outro lado o Império Otomano, na época se chamava Inglaterra e França, é a saída para os mares quentes. A Rússia é um país enorme, e ao mesmo tempo que é um país enorme, mas é um país com poucas saídas. A saída dele para os mares quentes é através do Mar Negro. Então, quando você ouve falar nisso, você vê que é uma coisa que a Rússia diz que não vai usar armas atômicas. Acho muito positivo que agora a China tenha dito também que isso não deve ser usado. Agora, eles dizem, a não ser que haja uma ameaça existencial. Agora, quem define o que é uma ameaça existencial? Eu não sei. Quer dizer, nenhum de nós sabe, ninguém, é uma coisa subjetiva. E não é só o Putin, são os assessores do Putin, os militares que estão lá, enfim. Então, eu acho que é preciso que as pessoas conversem. E é preciso que, para que haja conversa, de vez em quando, é preciso, como se diz aqui, um grupo de amigos, um grupo de países interessados na paz, que podem condenar a Rússia pela ação que ela tomou, outros talvez tenham certas posições mais neutras, mas todos eles estão interessados na paz. E estão interessados em ouvir os argumentos e propor soluções que garantam o que é fundamental, a integridade territorial dos Estados, a paz, enfim, a não uso da força, etc., mas que também preserve preserve. Você lendo cada vez que se lê uma manifestação russa, cada vez mais eles estão preocupados com a sua sobrevivência como nação, com a sua existência. Ora, você pode dizer, bom, mas foi tudo culpa deles, mas não interessa, interessa que você tem que encontrar a solução. Quer dizer, a culpa deles, o que eles queriam, eles não vão obter, isso é certo. Agora, onde que você vai parar é uma outra questão. Então, eu acho que é preciso que haja países e pessoas, líderes interessados na paz. Eu acho que o interesse do presidente Lula tem despertado também a atenção, não só de outros chefes de Estado, porque eu vejo o número de chefes de Estado que quer conversar com o presidente Lula, inclusive o presidente Zelensky, o presidente Macron de novo, vários pedidos de conversa, mas também de personalidades como que, enfim, não estou dizendo que foi por isso, mas que vai na mesma linha, como o Habermas, como outros, o Jeffrey Sachs, muitos outros pensadores que estão preocupados em que se encontre uma solução, e o Papa Francisco, que se encontre uma solução pacífica e que haja rapidamente uma cessação de hostilidades. Quer isso, Madalena? Ele já está falando... Eu quero, porque eu traduzi do site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia a declaração completa, a entrevista, não é uma entrevista, porque foi a agência TASS, que é um órgão do governo russo, o vice-ministro das Relações Exteriores, ele fez praticamente um press release em forma de entrevista, onde se pergunta para ele, não de uma proposta concreta do Lula, mas dessa ideia de mediação.
tendo negociações diretas tanto com ele, Putin, quanto com o Zelensky. Isso é dito na entrevista. Aí, eu queria ler aqui um trecho do que ele fala do Brasil. Gostaria de observar que a Rússia aprecia a posição de equilíbrio do Brasil, sua rejeição a medidas coercitivas unilaterais tomadas pelos Estados Unidos e seus satélites contra o nosso país, a recusa de parceiros brasileiros em fornecer armas, equipamentos militares e munições ao regime de Kiev. E aí ele vai falando que é interessante uma mediação de Lula, mas gostaria de lembrar mais uma vez que estamos prontos para atingir os objetivos: a proteção dos habitantes de Donbás, a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. É uma linguagem que mostra uma situação difícil, né, de negociação, porque não me parece que ele está pensando exatamente em paz quando ele fala nessas negociações, né? Que diz cada chefe de Estado, né? Não é nem, nesse caso não é nem chefe de Estado, é um vice-ministro, mas ele diz algumas coisas que correspondem, digamos assim, que é o fato do interesse do Brasil na paz, e diz algumas coisas que são a visão que a Rússia tem do problema. E eu li, aliás, a declaração. Eu acho positivo que eles se interessem pela nossa iniciativa. Eu acho que isso, no fundo, revela uma disposição de conversar, mas ele adiciona pontos que são específicos de interesse da Rússia, que não necessariamente nós vamos estar de acordo, e que não necessariamente vão fazer parte do acordo. Eu acho que isso aí é natural. E a gente não pode sair agora numa pseudo-negociação através da mídia, né? Porque aí é a receita para o fracasso total. Eu acho que o importante é a disposição para conversar, é importante que todos tenham disposição para conversar, a própria Ucrânia tem uma proposta de paz que nós também consideraremos, nós vamos olhar a proposta ucraniana, nós já olhamos, mas nós olharemos com atenção, há pontos de contato, inclusive, por exemplo, que é a preocupação com as instalações nucleares, as questões humanitárias, há muitas questões em comum. Agora, há outras que são mais difíceis, e para essas é que é preciso muita imaginação, muita tranquilidade, e também olhar os exemplos do passado, vários em que houve soluções encontradas.